Olá a todos, eu sou Robson Neves, eu atuo na Controladoria Geral do Município do Rio, mais precisamente na Coordenadoria de Monitoramento e Regularidade Fiscal da Subcontroladoria de Contabilidade. E eu sou a Patrícia Oliveira, assistente do Robson, e agora a gente vai dar continuidade ao processo de lançamento do documento comprobatório, né? Após a implementação do Veritas. Vai lá, Robson, é contigo. Vamos lá então. Se vocês acompanharam o nosso primeiro vídeo, se não acompanharam, é só entrar aqui no nosso canal do YouTube e buscar o primeiro vídeo falando sobre o Veritas. Vocês verão que nesse vídeo nós falamos sobre a importância desse módulo para a administração municipal, porque o Veritas vai ser o repositório de todos os documentos comprobatórios necessários para a liquidação da despesa. Então, nós falamos sobre os tipos de documentos que têm que ser lançados no Veritas, como é o fluxo de lançamento pelo fornecedor, pelos servidores, as regras de validação do sistema. Então, é muito importante que vocês assistam o primeiro vídeo. No vídeo de agora, nós vamos falar sobre a integração do CEAFIC com o Veritas, mais precisamente do processo de liquidação da despesa. O que muda com o processo de liquidação a partir da implementação do módulo Veritas? Após o aceite do documento no Veritas, existe um prazo de sincronização do sistema que pode levar até 1 hora. Então, a partir do momento em que o servidor aceita um documento no Veritas, ele pode demorar esse período para que ele apareça no CEAFIC Carioca como disponível para liquidação. Então, sempre que for necessário fazer uma liquidação da despesa de um documento que conste no Veritas, observe se o documento está marcado como aceito e se já passou o prazo de 1 hora, que é o período máximo de sincronização entre os módulos do sistema. A gente vai ver na prática agora como a gente faz a liquidação da despesa de um documento que consta do módulo Veritas. Vamos entrar agora no CEAFIC Carioca. Então, essa parte é mais importante e relevante para as pessoas que fazem a execução orçamentária, né? Que efetuam a liquidação no dia a dia. Nós vamos, no CEAFIC Carioca, na aba de nota de liquidação, inserir um novo documento, fazendo referência ao documento que está lançado no Veritas. Então, clicando aqui no botão de inserir, nós preenchemos a nota de liquidação como vocês já fazem normalmente hoje no dia a dia. Então, vamos inserir numa nota de liquidação. A gente preenche a data da emissão do documento. Vou colocar aqui como exemplo a data de hoje, 16/4/2026. A unidade gestora, vou usar aqui nesse exemplo a 16001. E vamos selecionar a nota de empenho relacionada ao documento que a gente quer liquidar nessa nota de liquidação. Então, a gente seleciona aqui a nota de empenho. Nada do que eu estou falando até agora é novidade para vocês, é o processo normal que vocês já fazem no dia a dia. Vou pegar como exemplo o empenho dessa empresa aqui, que é a Real JG. Vou selecionar. Aqui nos itens, eu vou dizer qual é o valor que a gente deseja liquidar desse documento. Também um procedimento normal que vocês já fazem. Então, vamos dizer que seja R$ 10.000, tá? Aí agora vem a grande diferença. Antes, vocês precisavam entrar aqui nessa aba de retenções e informar todas as retenções antes de entrar na aba de documentos comprobatórios e selecionar ou informar, na verdade, o documento que vocês queriam lançar. Agora não, você não precisa preencher a aba de retenções, você vai até a aba de documento comprobatório, clica no botão inserir e no tipo de documento vai ser selecionado o documento integrado do Veritas. Para quê? Para que você possa, através dessa lupinha aqui, selecionar o documento que está lançado lá no Veritas. Então, quando eu clico na lupa, ele vai me aparecer todos os documentos desse fornecedor que estejam com status aceito. Então, no caso, eu tenho essa nota fiscal aqui, né, que eu posso selecionar
e automaticamente ele vai preencher os campos aqui da aba de documento, exceto o campo competência, que vocês devem preencher a competência da prestação de serviço de acordo com a resolução 1995 de 2024, que tem todas as orientações de como se preenche o campo competência no CEAFIC. Então, vou dizer aqui que essa nota é da competência 3 de 2026, que foi quando o serviço foi prestado, e a data de atestação do documento. Então, aqui é a data em que o fiscal de contrato, de fato, deu como atestado esse documento para pagamento. Então, vou dizer aqui que foi no dia 15/4 de 2026. E aí eu posso confirmar. A partir do momento que eu confirmo, a gente já vê aqui uma tag de informações em que ele diz que a retenção do INSS e do imposto de renda foi lançado. Então, se eu for na aba de retenções, eu já consigo ver o lançamento dessas retenções, de forma que, quando eu finalizar a liquidação, o fornecedor vai receber o valor líquido e o valor dos tributos vão ser pagos através de uma PD de retenção, como também vocês já efetuam hoje. Então, assim, qual é o ganho que a gente tem? Vocês não precisam mais preencher o campo de retenções manualmente. Vocês vão fazer isso através da integração do documento que vem do Veritas. Mas para isso é importante sempre lembrar, na hora de selecionar o documento, selecionar o tipo documento integrado do Veritas. Não vai selecionar os outros tipos de documentos que eram utilizados anteriormente. Após isso, é confirmar para registrar, né? Lógico, preenchendo o número do processo, se for necessário, a observação, e aí você pode registrar a sua nota de liquidação e seguir com o fluxo normal. Pronto, o documento foi contabilizado, passivo reconhecido e liquidado, e a partir daqui é o fluxo normal. Fazer a PD orçamentária, fazer as PDs de retenção e efetuar o pagamento ao fornecedor e dos tributos inerentes a essa nota fiscal. Então, após a liquidação efetuada, né, é importante a gente demonstrar aqui para vocês o que houve de mudanças de contabilização no sistema após a implementação do módulo Veritas, porque foram criados contas específicas no balancete, onde vocês podem acompanhar a trajetória desse documento dentro do CEAFIC. Então, vamos entrar lá no CEAFIC Carioca e eu vou mostrar para vocês. Aqui no CEAFIC, se a gente for no acesso rápido, buscar por balancete, né, você pode emitir o balancete da sua unidade gestora, que eu acredito que vocês já fazem isso no dia a dia. O que eu quero mostrar para vocês foram as contas específicas que foram criadas para acompanhar o documento do Veritas, tá? Então, vou tirar aqui um balancete no mês de abril, e essas contas, elas começam com o inicial 8997. Então, se a gente filtrar aqui, eu tenho as contas de controle dos documentos comprobatórios. Então, a conta 01 indica os documentos comprobatórios que deram entrada no Veritas e tiveram o aceite. Então, automaticamente, ele vai alimentar o saldo dessa conta. Se você clicar no detalhamento da conta, você consegue ver o lançamento específico do documento, com o número da nota fiscal, a série da nota, quem é o fornecedor e o valor desse documento que está disponível para liquidação. Da mesma forma, seguindo, a gente consegue ver os documentos que já entraram, né, no CEAFIC e foram liquidados. Então, está nessa conta final 7802, que é o documento comprobatório líquido consumido a pagar. E também conseguimos ver os documentos pagos, né, que é a conta final 7803, controle do documento comprobatório, valor líquido
pago. Da mesma forma que a gente consegue ver o valor que é pago do documento, a gente consegue também acompanhar a trajetória da retenção dos tributos. Então, nas contas finais 7804, 7805 e 7806, a gente tem os valores dos tributos retidos. Então, eu sei que eu tenho tributos a reter, eu tenho tributos que já foram retidos e passaram pela liquidação, e tenho tributos retidos pagos. São os tributos que já tiveram a PD de retenção emitida e foram efetivados os pagamentos. Então, através dessas contas, agora a gente consegue saber se um documento que entrou no Veritas, em qual estágio ele está. Se ele já foi liquidado, se ele já foi pago. Então, a gente acompanha toda a trajetória do documento através dos lançamentos dos saldos das contas contábeis. Agora que vocês já entenderam todo o fluxo, desde o lançamento do documento até o pagamento, nós vamos dar algumas dicas e pontos de atenção que vocês precisam ter durante o lançamento dos documentos e o processo de liquidação. A primeira dica é: confira o CNPJ e os valores dos documentos. É importante que o lançamento do Veritas ele esteja em conformidade com a nota fiscal emitida. Então, sempre observem se as informações contidas no documento são aquelas espelhadas no Veritas, principalmente relacionado a valores, aos valores de tributos, se eles estão, de fato, declarados corretamente na aba de retenção, para que no processo de liquidação não hajam problemas, né, na disponibilização daquele pagamento. O segundo ponto é em relação à validação do XML. A partir do ano de 2026, as notas fiscais de serviço passaram para o padrão nacional. Então, hoje, a maior parte dos municípios do país, eles emitem a nota fiscal dentro do Portal Nacional da Receita Federal. Isso faz com que a gente tenha uma padronização que facilita ao fornecedor dar entrada no Veritas dos documentos. Então, sempre que um fornecedor informar que ele não está conseguindo fazer o upload do documento dentro do Veritas, procure entender com ele qual o tipo de XML que está sendo utilizado. Se ele está utilizando o XML do Portal Nacional ou um XML antigo no padrão da prefeitura local. Nos casos em que não for possível dar entrada através do XML, nós orientamos que vocês peçam que o fornecedor lance o documento manualmente e depois enviem um e-mail, né, reportando essa situação para que nossa equipe possa analisar. Mas não travem o processo de liquidação simplesmente porque ele não consegue importar o XML. Caso ele não consiga importar o XML, ele pode lançar o documento manualmente e seguir com o pagamento normalmente, sem maiores problemas. O terceiro ponto é em relação à confirmação do aceite. Sempre que vocês forem efetuar uma liquidação, caso o documento lançado no Veritas não apareça na tela de liquidação, confirme se de fato o documento está com status aceito. Observem lá na coluna status, dentro do módulo Veritas, qual é esse status do documento. Se ele não tiver com status aceito, o documento ele não vai aparecer no CEAFIC. Além disso, é necessário que vocês aguardem o prazo de sincronização de no máximo 1 hora. Então, sempre observem se esse prazo já foi cumprido antes de efetuar a liquidação do documento. Um outro ponto de atenção que vocês precisam ter é com relação ao preenchimento do credor secundário, que também não é uma novidade para vocês. A gente sabe que nos pagamentos das agências de viagem, as agências de propaganda e publicidade, principalmente, e às vezes em alguns casos na construção civil, existem a subcontratação de empresas, né, para a prestação de serviço. Quando isso acontece, a gente tem a figura do credor secundário. E na nota de liquidação, ao efetuar a retenção, vocês informam
o CNPJ do credor secundário, que é o beneficiário daquela retenção. Essa obrigação, na verdade, agora ela passa a nascer no Veritas. Quando vocês estiverem imputando o valor do IR ou do INSS lá no Veritas e essa retenção pertencer a um terceiro, é nesse campo, lá dentro do Veritas, que vocês precisam informar o credor secundário, para que a retenção ela seja realizada, de fato, no beneficiário a que se destina. Então, observem na hora de preencher o documento se há necessidade ou não de informar um credor secundário. Mais um ponto de atenção é em relação ao lançamento do INSS. Quando a Patrícia mostrou o lançamento, né, da nota fiscal de serviço pelo fornecedor, ela detalhou bem ali na aba de informações complementares do Veritas os dados que precisam ser informados quando um documento tem retenção de INSS. E é bem importante que vocês se atentem no preenchimento desses campos, informando se é optante ou não pela CPRB, qual é o tipo de serviço que está sendo prestado. Por quê? Porque essas informações servirão como base para a entrega da obrigação acessória junto à Receita Federal, que é o FD-REINF. Então, essas informações elas precisam ser fidedignas de acordo com o documento que está sendo emitido. Agora, eu gostaria de enfatizar também com relação a quem é responsável por lançar os documentos no sistema. A gente já falou bastante sobre isso no vídeo anterior, mas assim, é sempre bom reforçar. A responsabilidade inicial é do fornecedor. Vocês podem ir na resolução que trata sobre a regulamentação do Veritas. Lá vai estar discriminado que essa responsabilidade ela é do fornecedor. Mas caso o fornecedor, por algum motivo, não possa lançar, não há qualquer impedimento para que o próprio servidor da unidade gestora efetue esse lançamento. E no caso de concessionárias de energia elétrica, água, telefonia, essa responsabilidade é do servidor. Então, sempre que possível, solicite ao fornecedor que lance. Em casos excepcionais, é que essa responsabilidade recai sobre o servidor da unidade gestora. Uma dúvida que tem surgido bastante nesses primeiros meses em que a gente já está utilizando o Veritas é: posso cancelar um documento após aceito? Sim, não há impedimento nenhum de solicitar a exclusão de um documento após ele ter sido aceito. A questão principal é: você não pode excluir um documento que já foi liquidado. Caso, após efetuada a liquidação, vocês identifiquem alguma inconsistência no documento que precisa ser alterado, vocês precisam primeiro cancelar a liquidação para, em seguida, cancelar o documento no Veritas. Então, assim, é vedado o cancelamento de documentos que já foram liquidados, salvo se a liquidação for cancelada também. Então, é muito importante que vocês observem isso, ok? Um outro ponto que a gente precisa falar é em relação aos pagamentos por SDP, né, que é o Sistema Descentralizado de Pagamento. No momento, os pagamentos por SDP, eles não devem ser informados no Veritas. Então, o processo que vocês efetuam para poder disponibilizar o dinheiro do SDP e depois os gastos que passam por prestação de contas, eles continuam inalterados. Nenhum desses documentos precisa, por enquanto, entrarem no Veritas. É possível que, com algumas melhorias que a gente vai efetuar no sistema, mais para frente essa orientação mude. Mas aí a gente vai voltar aqui e passar essa orientação para vocês, ok? E por último, eu gostaria de enfatizar como o fornecedor deve selecionar a UG que efetuará a liquidação da despesa. Então, o fornecedor ele precisa se guiar pela nota de empenho.
No momento em que ele vai elaborar o contrato, né, ou com a prefeitura ou com a empresa que contratou o serviço, é necessário que ele tenha em mãos a nota de empenho. Na nota de empenho já consta o número da unidade gestora que é responsável pela despesa. É muito importante que o número da unidade gestora que vai ser lançado no documento do Veritas seja o mesmo que o constante na nota de empenho, para que o empenho, a liquidação e o lançamento do Veritas estejam de fato corretamente atrelados. Então, gente, dando prosseguimento aqui que o Robson estava explicando para vocês, foi elaborado um modelo, né, de texto para ser enviado por e-mail para os fornecedores e prestadores de serviço. Por quê? Como é uma coisa nova, né, que cheia de detalhes, e na resolução, tem uma resolução constante, que é a 2119, que explica, né, a nível de obrigatoriedade da emissão dos documentos comprobatórios, como isso deve ser feito, né? Então, para ficar uma coisa padronizada, né, de forma a tirar dúvidas mesmo, né, do prestador, do fornecedor de mercadorias de vocês, de produto e demais, né, demais prestadores, seja quais forem, né, para sanar, evitar dúvidas, questionamentos, né, foi montado um modelo de texto para você enviar para os seus fornecedores. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que a gente observou, né, Robson, que não tem o padrão, né, do fornecedor enviar o XML, principalmente para a nota de compra de mercadoria, de produto. Porque quando você importa o XML, né, como a gente já mostrou no vídeo, é uma coisa dinâmica, já vem tudo. Agora, você imagina digitar uma nota, né, de produto manual. A de serviço já dá um trabalhinho, mas menos trabalhoso, né, do que você digitar uma nota de produto. Imagina, uma nota, né, principalmente da Secretaria de Saúde, né, que são vários tipos de medicamento, com vários miligramas, né, medicamentos que vêm acondicionados com 20 comprimidos, 30 comprimidos, enfim, é uma infinidade de detalhes, né? Código do NCM, código do produto, alíquota, enfim. Então, assim, a gente está nesse modelo aqui explicando, né, a necessidade do envio do XML, que não é novidade para ninguém, que o fornecedor, o prestador, ele é obrigado, inclusive, a armazenar esse XML, tá? Que antigamente eram 5, agora são 10 anos que eles são obrigados a armazenar isso. Então, isso não é novidade para ninguém, basta ele encaminhar esse XML para vocês, né? Como a gente já explicou, para justamente evitar erro, principalmente na parte de retenção de tributo, né? Porque retenção de R, né? A retenção do INSS, né? Que é uma retenção importantíssima, né? Rica em detalhes, né? Principalmente na parte de obra, principalmente, porque tem que estar, se for obrigatório, cadastrado o número do CNO, que como a gente já falou no vídeo anterior, né? A gente já observou, né, Robson, várias notas sem o registro do número do CNO, que isso leva tempo, e se não tiver essa informação aqui, a gente não vai poder seguir com o lançamento dessa nota no Veritas. Isso é um problemão. Porque, né, são notas de valores significativos, de retenção de valores, às vezes, né, Robson, relevantes, e que precisam dessa informação na nota, tá? Então, aqui, como você pode observar, a gente está seguindo a resolução e explicando, né, para o seu fornecedor, para o seu prestador, a necessidade, né, dele fazer esse registro, dele se cadastrar, que está tudo explicadinho pelo portal do Carioca Digital, né, e no caso, né, tem os vídeos explicativos. E outra coisa também, né, a cereja do bolo que a gente brinca aqui, né, Robson, que é a questão do workflow. Porque no workflow, que o quê? A gente, no caso, né, o servidor, no caso, né, que for participar desse processo de lançamento do documento, né, de análise do documento, de aceite, né, para passar para as próximas etapas, o workflow é a chave fundamental, é o ícone fundamental do Veritas. Então, aqui a gente está detalhando, né, nesse texto aqui que o meu gerente, que o Robson, né, elaborou. Então, assim, tá uma coisa clara, né, objetiva, e tá bem enxutinho, né, tá bem detalhado e explicativo do que ele, passando a obrigatoriedade que tá, né, tá registrado isso em resolução. Então, ou seja,
né, para passar essa responsabilidade para eles, né? Em casos que vai acontecer, né, que o fornecedor não possa, por qualquer motivo, né, vai acontecer, aí sim a responsabilidade vai passar para nós, né, para o servidor lançar. Mas o que vocês puderem informar eles dessa necessidade, que, por exemplo, ele vai se organizar em um momento. Às vezes ele está sem o certificado dele, né, Robson, expirou, aconteceu um problema, deu problema no computador, ele tem que tirar nota. Você já está preparado, né? Vai assistir os nossos vídeos explicativos, você já vai ter a ferramenta para emitir esse documento. Esse modelo de texto que a Patrícia citou, ele está disponível junto com toda a apresentação aqui na descrição do vídeo. Então, para finalizar, a gente vai passar umas dicas e boas práticas para vocês, tá? Em resuminho, que é revisar sempre o documento comprobatório antes de salvar, para evitar o retrabalho, né? Consultar os nossos manuais de suporte que estão disponíveis lá na nossa página, né, da controladoria, principalmente assistir os vídeos, e aguardar a sincronização para liquidação e o pagamento, que é o registro do documento, que é o tempo que leva, né? Do registro do documento no Veritas até o CIAFIC, que leva um intervalo de 1 hora, até 1 hora. E para finalizar, a gente deixa aqui os nossos canais de apoio, principalmente através do e-mail suporte.veritas@prefeitura.rio. Direcionando a sua câmera para esse QR Code, você cai na nossa página de suporte, onde você vai ter materiais, vídeos que vão dar orientações para a utilização do módulo. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui esse vídeo. Agradeço imensamente a equipe da Multirio que propiciou essa gravação. E aproveitem o novo sistema que vai trazer mais segurança, mais confiança e mais transparência para os processos da Prefeitura. Essa é uma grande mudança que estamos implementando e contamos com vocês. Um abraço, até a próxima!